Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horas vocês estão me vendo, mas sintam-se devidamente cumprimentados. Meu nome é Fabrício Martins, sou um operador do direito e eu leio algumas obras literárias por hobby, seja da literatura brasileira ou da literatura europeia. E comigo hoje você irá entender e compreender um pouco a obra de Mão e a Luva, de Machado de Assis. Aqui neste vídeo eu vou gravar as minhas impressões a respeito do livro e comentar brevemente a respeito do enredo da obra. Bom, temos 4 personagens na obra que são fundamentais. O primeiro é Guiomar, uma mulher jovem. É a pretensão de 3 jovens para casamento. O primeiro deles é Luiz Alves, o segundo é Estevão e o terceiro é Jorge. Primeiro falaremos de Guiomar, essa moça jovem, inteligente, perspicaz, sagaz, como descreve o livro. Ela é recebida na casa de baronesa como se fosse filha da baronesa, pois a baronesa perdeu sua filha recentemente e ela acolhe a Guiomar como se filha fosse. Bom, no decorrer do livro, a Guiomar ela recebe as pretensões de todos os 3 jovens. No entanto, ela só se encanta por Luiz Alves. Ela não era uma moça boba, ela era uma moça muito inteligente. Veja como Machado de Assis a descreve. Guiomar não tinha experiência nem a idade da inglesa, que podia ser sua mãe, mas a experiência e a idade eram substituídas, como o leitor sabe, por um grande tino e sagacidade naturais. Há criaturas que chegam aos 50 anos sem nunca passar dos 15, tão simplices, tão cegas, tão verdes, as compõe a natureza. Para essas, o crepúsculo é um prolongamento da aurora. Outras não, amadurecem na sazão das flores. Vêm ao mundo com a ruga da reflexão no espírito, embora sem prejuízo do sentimento que nelas vive e influi, mas não domina. Nestas, o coração nasce enfreado, trota largo, vai a passo ou galopa, como o coração que é, mas não dispara nunca, não se perde e nem perde o cavaleiro. O que o Machado de Assis está dizendo é que existem pessoas que, por mais velhas que sejam, por mais que tenham resistido ao tempo, não significa dizer que essas pessoas sejam verdadeiramente sábias. A ideia de que a maturidade e a sabedoria vêm com a idade, ela é um mito. A maturidade vem com a sagacidade, com a capacidade de conseguir refletir sobre as situações, sobre a sua capacidade de conseguir refletir na sua tomada de decisão. E Guiomar era uma moça que ela sabia o que ela queria, bem como também sabia o que ela não queria. E o que ela verdadeiramente não queria era Jorge e Estevão. Veja como os dois são referidos dentro da obra no imaginário de Guiomar. Não igualava, de certo, os 2 pretendentes. Um era simplesmente trivial, outro sentimental apenas, mas nenhum deles capazes de criar por si só o seu destino. Bom, primeiro o que ela via como trivial era o Jorge. O Jorge era o sobrinho da baronesa e havia uma certa conspiração por parte da inglesa que vivia na casa da baronesa para que Guiomar se casasse com Jorge. Mas Jorge era visto por Guiomar como um homem infantil, um homem incapaz de decidir por si só, um homem incapaz de ser senhor de si. Nessa perspectiva, não lhe apetecia a imagem de Jorge, ela não se via casada com ele, apesar dele tentar diversas vezes conquistá-la. Já Estevão era o homem do sentimento. Ele é aquele personagem que é apaixonado, o personagem das declarações. Inclusive, no início do livro, ele vai até a casa de Luiz Alves completamente entorpecido de amor por Guiomar e, ao mesmo tempo, frustrado porque o amor dele não foi correspondido por Guiomar. Veja a forma que Estevão vai falar com Luiz Alves após dele não ter aquele amor correspondido. Luiz Alves pergunta: mas o que pretendes fazer agora? Morrer? Morrer?
Que ideia! Deixa-te disto, Estevão. Não se morre por tão pouco. Estevão responde: morre-se. Quem não padece estas dores, não as pode avaliar. Bom, ocorre que quando nós não conseguimos atingir o nosso desejo, quando nós não conseguimos capturar o objeto desejante, a gente começa a sofrer. O que ele queria precisamente, o Estevão, não era a morte enquanto tal. Ele não queria a morte em si, mas ele queria cessar a não realização dele. Ele queria acabar com aquele sofrimento de não ter conseguido realizar a sua pretensão, não ter conseguido alcançar o seu objeto, que era o amor de Guiomar. Portanto, Estevão ele vai passar todo o livro melancólico, com desejos de vir a morrer para acessar aquela dor, com declarações e etc. Mas o personagem, o pretensor mais sagaz que se tinha era Luiz Alves. Luiz Alves, um advogado, o homem, nas palavras de Assis, sagaz, moderado, que sabia agir com proporcionalidade. Ele sabia medir os seus passos e fazer com que o seu espírito, o seu rosto, a sua postura fossem guiadas. Por mais que as emoções pairassem, ele conseguia guiar o seu caminho, ele conseguia guiar a rota dele. Ele não se deixava levar por emoções ou por frivolidades, que nem os outros dois pretendentes. Na história, o Luiz Alves é aquele que mais sabe agir de forma calculada, é aquele que consegue, de fato, encantar o coração de Guiomar. Os outros dois pretendentes falham terrivelmente, mas o Jorge quase que ele conseguiu. O que foi que ele fez? Em uma determinada noite, ele chegou em Guiomar, que estava ao lado da baronesa, e se declarou e a pediu em casamento. Mas a estratégia dele era, já que a Guiomar, ela se importa muito com a opinião da baronesa, do que a baronesa deseja, e o que a baronesa desejava é que ela se casasse com Jorge, ele decide assim fazer, para que a Guiomar se sentisse pressionada pela opinião e pela vontade de Guiomar, mas ela teve, pela opinião e pela vontade da baronesa, aliás, mas ela teve um alento naquele momento, na imaginação, e disse: espere, vou refletir e amanhã lhe darei a resposta. No decorrer da noite, ela enviou uma carta para Luiz Alves, dizendo a ele que era para ele mandar uma carta pedindo ela em casamento. E assim ele o fez. E os dois se casaram. E viveram felizes para sempre. O enredo da história em si, ele não tem nenhuma reviravolta ou uma história muito avassaladora. O enredo, ele é um romance simples. Esse livro está alocado dentro do romantismo, mas, no entanto, eu percebo que tem muita linguagem ali que dialoga mais com o realismo. No entanto, eu acho que isso é uma discussão para estudiosos da literatura. Fato é, o livro é muito bom. O narrador onisciente, com toda certeza, ele merece um destaque pelas observações que ele faz, a forma como ele reflete, como ele explica os pensamentos dos personagens. É sublime. Machado de Assis escreve muito bem. Eu diria que essa obra, em um juízo propedêutico inicial, seria interessante. Se você quiser ingressar na leitura de Machado de Assis, A Mão e a Luva, com certeza são um livro indicado. É um livro indicado. Então, pessoal, em linhas gerais, essa foi minha impressão. E tem mais uma coisa também que eu gostaria de comentar. Uma parte do livro que eu salvei aqui e que eu quero refletir também com vocês. Vejam essa parte, o tanto que é interessante. O luar que batia nas águas, o céu sereno e eterno. Eterno, sim, eterno, leitora minha. Que é a mais desconsoladora lição que nos poderia dar Deus. No meio das nossas agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco, debaixo daquela azul eternidade, impassível e muda como a morte. Ora, o que Machado de Assis está dizendo, nessa parte específica,
eu meio que fiquei alheio até um pouco à obra, ao romance em si, porque eu comecei a refletir o tanto que a natureza nos olha de forma completamente indiferente, completamente impassível. Enquanto nós nos sucumbimos com o tempo, ela resiste, rígida, forte e completamente indiferente a nós, às nossas frivolidades, às nossas paixões, aos nossos desejos. Ela apenas observa, todos nós aqui. Bom, meus amigos, esse foi o livro. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por terem assistido até o final.